talvez há um século, mas certamente há muitas décadas, nós temos feiras livres no Rio de Janeiro e no Brasil. Para conversar sobre esse tema, nós trouxemos Daniel Martins. Ele é um dos participantes da Secretaria de Ordem Pública. E é com ele que nós vamos conversar hoje. Como é que vai você, Daniel? Tudo beleza? Tudo ótimo, Ronaldo. Um prazer estar com você aqui. Você que é considerado um dos baluartes do jornalismo no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo convite. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Daniel, no passado, muita gente reclamava das feiras livres, tanto que elas aconteciam em muito maior número nas ruas, principalmente da Zona Sul do Rio de Janeiro, e hoje elas diminuíram de tamanho e também estão em menos ruas. O que é que hoje vocês fazem para que essas feiras possam efetivamente atender a população? Ronaldo, realmente teve uma diminuição ao longo do tempo. São ao todo hoje 160 feiras livres e 20 feiras móveis. No município? No município do Rio de Janeiro. As feiras móveis são aquelas feiras formadas por Kombi, são apenas 20 Kombis. E realmente tem um estigma no Rio de Janeiro que é o seguinte, todo mundo gosta de feira, mas na rua do outro, não na sua feira, não na sua rua exatamente. Mas tem diminuído sim. E o que nós temos proposto? Temos dado novas licenças, linha 2. Existe a divisão de linha 1 e linha 2. Linha 1 seria Zona Sul, Tijuca, Meias, Jacarepaguá, e linha 2, o restante do subúrbio, até chegar em Pedras de Guaratiba. Temos dado novas licenças e estimulado, porque isso é emprego. Numa época de recessão como essa, um governo estadual em crise, governo federal em crise, dando novas licenças, é mais emprego para o cidadão, que geram também novos empregos, que afinal nunca o feirante fica sozinho, sempre tem um auxiliar ou mais. Isso é uma geração de empregos para a família do feirante e para os demais. Explica para o telespectador que frequenta a Feira Livre qual é o maior problema que uma secretaria como a sua enfrenta para poder não só regulamentar, mas fazer cumprir o regulamento que vocês impõem aos feirantes. Ronaldo, a Secretaria de Ordem Pública é justamente como o nome diz, ordem pública. Então é desde o feirante ao camelô, ao ambulante, todos aqueles que não são licenciados, cadastrados na prefeitura, sofrem com isso. Ou seja, devem ser retirados para que não prejudiquem aqueles que têm as suas licenças, que pagam as suas TUAPs. O que são as TUAPs? São os trimestres, né? O que ele precisa pagar para a prefeitura para poder exercer seu ofício. Né? Então, assim, a ordem pública tem uma enormidade de fatores que fazem com que o cidadão não tenha o conhecimento de como a ordem pública é efetiva na sua vida. Porque trata da questão da população de rua também. Em Copacabana, por exemplo, a grande quantidade de camelôs espalhados nas ruas, atrapalhando o fluxo de pessoas passando, cadeirantes, pessoas portadoras de deficiência, idosos que têm essa dificuldade. Então, a ordem pública realmente tem um papel muito importante nessa questão, juntamente com a Guarda Municipal, que é cuidar do logradouro, cuidar das nossas ruas, das nossas feiras, obviamente, porque a feira, bem tratada, bem cuidada, com uma limpeza efetiva, em parceria com a Conlurb, isso faz com que o comerciante fique tranquilo, trabalhe tranquilo e o cidadão possa frequentar a feira e comprar os seus produtos, enfim, com maior tranquilidade. Obviamente que Copacabana é um dos bairros do Rio de Janeiro e a secretaria da qual você faz parte, ela responde pelo Rio de Janeiro inteiro em termos da ordem pública. Você falou dos camelôs que estão se amontoando nas ruas, principalmente da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu compro em camelô. Se pintar na minha frente com possibilidade de eu comprar, eu vou comprar. Existem camelôs que são legalizados. Né? É uma coisa simples, eles precisam se legalizar. Né? Na secretaria, temos todo um mecanismo, a coordenação, a CLF, que é de licenciamento e fiscalização, onde é uma coisa simples, onde o camelô, o ambulante, ele pode tentar a sua legalização. O que nós coibimos, o que a secretaria coíbe, é a ilegalidade. Porque aí vários camelôs estão num determinado local que caberia apenas 1, 2 ambulantes, onde você poderia comprar ali qualquer produto sem problema algum, porque tem nota fiscal, o camelô tem suas licenças ali permitidas pela secretaria.
Mas quando você coloca outros camelões ali em volta, isso gera o quê? Um grande problema de ordem pública, ocupando o logradouro, as pessoas não conseguem passar e a prefeitura deixa de arrecadar, porque você está trabalhando de uma forma ilegal. Então, você, quando está ilegal, você acaba podendo levar um prejuízo, porque é uma orientação de recolher aquele material, como o desse vendedor de batatas fritas, que poderá, se não se legalizar, ter a sua mercadoria apreendida. Hoje a fiscalização ela é precária, vocês têm pouca gente para fazer a fiscalização de tantos logradouros, tantas ruas, tanta área para ser fiscalizada, é isso o problema? Muito pouca gente, Ronaldo. Infelizmente, são 168 agentes de controle urbano. Para quantas ruas? E para o Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro, apenas 168 agentes e a questão da guarda municipal. Então é muita rua para pouca gente fiscalizar, né? Então a gente espera que no próximo governo, no próximo ano, como já foi prometido, haja um novo concurso público para que novos agentes tomem posse e que seja melhorado o serviço. Voltando para a questão das feiras, como é que você identifica hoje o produtor rural que traz alimentos para vender nas feiras do Rio de Janeiro, nas feiras de alimentação? A maioria dos feirantes são produtores, né, que têm suas produções próximas às suas residências, têm os seus sítios, né, muitos trazem do interior do Rio de Janeiro, de Teresópolis, muitos de Magé, e trazem seus produtos para serem vendidos nas feiras. Então são produtores e mercadores, né? É a grande maioria, mas tem aqueles que são apenas mercadores e que fazem suas compras no Ceasa. Houve uma época que havia certo monopólio, principalmente na área dos penáceos, existe esse nome? Penáceos? Das galinhas, dos galos e por aí afora. O que aconteceu com essa turma que fazia monopólio e que detinha o mercado de ovos e de frangos? Ronaldo, alguns anos atrás, nos anos 90, 2000 mais ou menos, existiam diversas granjas, né? Eram mais de 16, 20 granjas no município do Rio de Janeiro e que ao longo do tempo foram desistindo do mercado, foram saindo e chegamos ao limite de duas granjas apenas, o que se tornou um grande monopólio, porque nos decretos antigos, pela legislação, eles eram os donos das licenças. São mais de 100 frangueiros que nós chamamos nas feiras livres. Frangueiro, né? É o sujeito que vende o frango. Que vende o frango. É o feirante que compra da granja e passa para o particular. É o chamado feirante mercador, né? São os mercadores de frango. E que a licença pertencia, até há pouco tempo atrás, às granjas. O que era um monopólio, no qual a granja poderia, ela própria estabelecia o valor no qual o feirante teria que levar o seu produto à feira. Então nós mudamos isso. Devido a uma série de pedidos, eu frequento a feira diariamente e recebia inúmeros pedidos. Coordenador, vamos mudar esse decreto, não é justo. Nos dê carta de alforria. E essa carta de alforria foi dada a semana passada pelo prefeito Eduardo Paes, no qual todo feirante que não tinha essa licença, mas eles eram os que pagavam a licença, receberam essa licença nas mãos. Então foi uma carta de alforria. Cada granja permanecerá com uma licença cada, mas todo o restante, nas quais eles eram os detentores, passaram a ser do feirante. Qual é o maior problema que você, como responsável pelas feiras, encontra nessas próprias feiras? Olha, existem muitos ambulantes que acabam adentrando as feiras, né, e acabam fazendo uma competição ilegal com o feirante legalizado, que paga suas taxas, paga suas TUAPs. Né, isso é ruim, né? Tem muitos feirantes, tem muitos ambulantes que querem vender camarão e fazem a competência com os donos, né, dos caminhões de peixe, enfim. E vendem, hoje em dia, existe na área de Jacarepaguá, muitos que vendem, ainda tem a prática da venda de DVDs piratas, então existe a pirataria dentro da feira livre, mas aos poucos a gente vem coibindo, nossos agentes já conhecem essas demandas, essas mazelas, e vão ao encontro para sanar, para deixar a feira boa para o feirante e para o consumidor. Ô Daniel, um dos produtos mais importantes em feiras livres pelo mundo afora é o produto da arte. Londres tem
a Feira de Porto Belo, Paris tem sua feira, Mercado das Pulgas. Onde você for, você encontra o que nós temos aqui com a titularidade, o nome de Feira Hippie. Como funciona a Feira Hippie e o que é que você pensa de uma feira como a Feira Hippie no Rio de Janeiro? Olha, Ronaldo, realmente a Feira Hippie é uma das mais famosas no mundo, né? Bem como a Feira de Antiguidades da Praça 15, que é antiquíssima, a Feira da Rua do Lavradio também, são todas de antiguidade. A Feira Hippie, que funciona na Praça General Osório, em Ipanema, é fantástica, né? São mais de 600 expositores das mais diversas formas de arte. Pinturas, esculturas, artesanato, é realmente lindo. Você passa lá os domingos, é praticamente mais frequentada por turistas do que pelo carioca. O carioca às vezes não conhece a enormidade de produtos que são expostos naquela feira, né? E ali existe uma participação da Secretaria de Cultura e a Secretaria de Ordem Pública, porque a Secretaria de Cultura é que diz se você realmente é um artista e se você pode fazer parte daquela feira. Então o feirante chega a fazer uma prova. O feirante que expõe hoje seus produtos na Feira Hippie, ele é avaliado, né, por uma banca examinadora da Secretaria de Cultura, onde você deverá ali demonstrar o seu ofício e ali sim tem a sua nota e você poderá ser aprovado ou não para exercer o seu ofício. Ou seja, isso é mais uma garantia para o cliente, para o carioca, para os turistas, que ali é a feira em sua excelência. Fala um pouquinho da Feira da Rua do Lavradio. A Feira da Rua do Lavradio é uma feira de antiguidades, né, onde você pode expor todas as suas antiguidades. A sua família lhe deixou uma herança com objetos antigos, chapéus, livros, roupas antigas. Ali você pede a sua licença e pode vender em toda aquela extensão. É todo um glamour a Feira do Lavradio, é muito legal. Existe um polo hoje que também cuida da segurança dali da Rua do Lavradio, em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública. Então tem o polo que dá segurança, banheiros químicos, higienização da rua. A Secretaria como um todo não deixa que outros ambulantes se estabeleçam nessa feira e você poderá participar pelas ruas antigas do centro da cidade e consumir também produtos de antiguidade e de qualidade. Ali existem peças que valem verdadeiras fortunas, que depois foram avaliadas, tem peças de pessoas que depois foram avaliadas que venderam em Londres, em Nova York, suas peças compradas na Rua do Lavradio. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Daniel Martins, ele que é um dos responsáveis por toda essa onda maravilhosa de feiras que existe no Rio de Janeiro. Já já voltamos, não saia daí. Estamos iniciando o segundo bloco de Menorá na TV com Daniel Martins, ele que responde na Secretaria de Ordem Pública pelas feiras do Rio de Janeiro. Não só feiras de alimentos, mas também feiras de arte, como, por exemplo, a Feira Hippie, a Feira da Praça 15, provavelmente também a Feira de Trocas e também a feira que acontece, uma feira menor, mas que acontece ali no Baixo Gávea. Ô, Daniel, me fala um pouco da Feira da Praça 15. A Feira da Praça 15, Ronaldo, é uma feira muito antiga, conhecida mundialmente. E é uma feira muito interessante porque ali tem dois segmentos. A Feira de Antiguidades, como nós já falamos, né, realmente peças muito antigas, nas quais você estará ali expondo os seus produtos, até mesmo discos antigos, que hoje o disco de vinil já virou, né, uma relíquia praticamente, já é uma antiguidade, as vitrolas. Como existe também a Feira do Troca. A Feira do Troca é tão somente como uma troca. Eu quero vender uma coisa, você quer comprar, você tem algo que me interesse. Ali a gente faz aquela troca. É uma coisa muito antiga, né? E justamente ali fica na Praça 15, né? Fica na Praça Mauá, aquela coisa, justamente veio daquela época, daqueles primórdios ali daquela feira de troca, onde você tinha alguma coisa interessante, você tinha outra, e hoje faz aquele comércio muito bacana, e que começa às 7 da manhã, todos os sábados, na Praça 15, até às 3 da tarde. É muito legal, principalmente pela revitalização que está sendo feita hoje na Praça 15, Praça Mauá, Rua do Mercado, todo aquele glamour realmente de outras épocas, o nosso prefeito tem conseguido realizar. Ou seja, dando mais beleza para o carioca e para o turismo. Uma das circunstâncias que também é muito antiga, talvez até desde que o homem existe, é a dor de barriga e a vontade de fazer xixi.
Como é que esse pessoal que frequenta as feiras, tanto de alimentação, quanto de antiguidades, quanto da troca, pode fazer quando se aperta? Olha, Ronaldo, realmente essa questão do beiro químico é uma questão muito antiga. Para quem não sabe, eu sou filho do deputado Luiz Martins, que foi coordenador de feiras do município do Rio de Janeiro em 1994, 95, e desde a época dele ele tentava implementar o banheiro químico com a questão de saúde pública. É uma questão de higiene, de educação, né? Diversas senhoras não tinham lugar onde ir. Homens tentavam fazer ali atrás de um saco, atrás das suas barracas, e as senhoras, como é que faziam? Né? Eu me lembro que o projeto de lei número 5 do deputado Luiz Martins, logo que ele chegou à Assembleia, era de colocar os banheiros químicos na feira, mas sabíamos que era uma questão municipal e não estadual. Mas foi para provocar o prefeito, que logo o atendeu. Foram colocados 25 feiras, no total das 160, muito pouco, mas que já foi um alento para os frequentadores e para os feirantes. Hoje nós estamos mudando isso. Mostramos para o prefeito a importância dos banheiros químicos e eu acho que em torno de uns 2 a 3 meses será feita uma nova licença e estaremos ampliando para 91 feiras. Né? Temos que cuidar, não podemos fazer na totalidade porque gera um impacto muito grande, então temos a preocupação realmente fiscal e conseguimos atender 91 feiras. Então estaremos atendendo mais da metade das feiras do município, o que vai estar realmente trazendo maior conforto para as pessoas idosas. Tem os banheiros das pessoas portadoras de necessidades especiais, que são banheiros maiores, então cadeirantes, pessoas que utilizam muleta, poderão utilizar o banheiro com mais dignidade. Ô Daniel, um dos problemas que mais aflige bairros como o bairro de Copacabana, por exemplo, é o aumento da população de rua e muitas vezes um aumento desordenado. Como é que você encara essa questão e o que é que vocês têm feito para poder enfrentar esse problema e encarar essa dificuldade? Ronaldo, diariamente, nas madrugadas, a equipe de ordem pública sai às ruas para fazer o acolhimento dessas pessoas, né, que são colocadas em alguns abrigos, mas não podemos fazer de uma forma obrigatória, né? Fica quem quer. A gente instrui, a gente orienta, ali elas são bem alimentadas, tomam suas sopas, damos roupa, banho, corte de cabelo, tentando fazer isso, mas infelizmente não conseguimos fazer na totalidade. É um trabalho realmente duro, mas todas as noites a equipe de ordem pública sai às ruas do município para acolher esses moradores de rua. Você acredita que a população de rua tenha essa necessidade de viver na rua por falta de trabalho? Você conversa com essa gente? Você já teve alguma interação maior para poder compreender o que é que acontece na cabeça desse sujeito que prefere morar na rua do que efetivamente ou prefere ou não tem outra alternativa? Como é que você vê isso? Pelo que nós conversamos com essas pessoas, nenhuma delas gosta de morar na rua, né? Mas estão muito acostumadas. Cada um tem o seu dano pessoal de vida, a sua história de vida. Muitos são alcoólatras, muitos são dependentes químicos, muitos têm problemas mentais, muitos sofrem problemas de violência doméstica e tiveram que fugir de suas casas por pais agressores, maridos abusivos, né? Então, realmente, cada um tem o seu flagelo e a gente procura acolher da melhor forma possível. Né? Aqueles que são doentes mentais, a gente tenta levar para uma instituição, para aqueles que são dependentes químicos, levando também para o CAIS, para o CAPS, que é um centro muito importante do município do Rio de Janeiro, que cuida desses doentes, desses dependentes químicos, né? E outros para um abrigo, né? Mas que, por conta de todo o medo, não estão acostumados, acabam voltando para as ruas, né? Mas é um trabalho realmente que tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho, porque são pessoas que dependem muito de todos nós. E a questão hoje, obviamente, do Estado, por falta de verba, falta de recurso, falta de emprego, pessoas que não tiveram condições de estudar, tiveram condições de ir à frente, então não sabem o que fazer, que nasceram nas ruas, muitos nasceram nas ruas e ali se criaram. Né? Mas eu acho que precisa ter uma nova política de investimento com essa população. Daniel, e os pequenos assaltos?
Tem gente que diz que o Brasil é um país preconceituoso porque não existe um negro na Operação Lava Jato preso. Ou seja, só tem condição de assaltar um cordãozinho aqui, um telefonezinho celular ali, uma bicicletinha ali, mas não consegue chegar aos bilhões aí dessa turma que está fazendo delação premiada. Qual é a sua opinião sobre essa leva, essa onda de assaltos que vem acontecendo na orla e que geralmente é praticada por gente, como eles mesmos dizem, de menor? Ronaldo, é um problema que aflige, né, o nosso município há muitos anos. Né? A questão da marginalidade, do de menor, né, que fazem realmente grupos corriqueiramente em diversos locais, não é só em Copacabana, Ipanema, mas também Largo do Machado, Flamengo, Jardim Botânico, enfim, é uma questão realmente que nos foge ao controle, porque acabamos muitas vezes conversando com delegados, com amigos policiais, e acaba sendo o enxugar gelo, né? Infelizmente esses menores não podem ser punidos, não existem penas para eles. Eles voltam a fazer. O que nós teremos que fazer é juntar a questão da educação. Eu acho que se o Estado do Rio tivesse encampado de verdade o CIEP, as ideias de Brizola, as escolas abertas de segunda a domingo, com 5 alimentações, com cultura, esporte, piscina, eu acho que nós não teríamos hoje esses adultos do crime, né? Porque na época de Brizola, esses adultos, pessoas que já morreram, é exatamente isso, já morreram, poderiam hoje ser doutores. Se tivessem realmente, se governos sucessivos pudessem permanecer na ideia de Brizola. Hoje, as nossas crianças passam por isso. Esses adolescentes infratores, se tivesse uma política realmente séria, educação, colocá-los realmente em escolas boas, onde eles pudessem desenvolver suas qualidades. Eu conheço, Ronaldo, meninos que foram infratores, hoje são jovens, com uma qualidade tremenda, são artistas, hoje estão em faculdades, porque em algum momento alguém da sociedade civil pôde pegar essa criança, pôde colocá-la num banco de uma escola e hoje ela pode ser um doutor. E as flanelinhas, hein? Você acha que o Rio de Janeiro ainda comporta esse tipo de serviço, que mais do que isso passa a ser até uma coação para o motorista que quer encostar o carro, quer, enfim, ir para o seu lazer e que tem que se deparar com esse tipo de figura no meio da rua? Hoje é proibido por lei. Hoje quem for pego sendo um flanelinha, utilizando esse serviço, querendo prestar esse serviço, esse falso serviço, pode ser preso. Porque é entendimento que eles estão ali fazendo de uma forma arbitrária, estão ali na coerção. Se você não me der, não sei o que pode acontecer com o seu carro, doutor. Não sei se o seu carro pode aparecer aqui com pneu furado, arranhado. Sabe como é, doutor? Como é que funciona o sistema de estacionamento nas ruas? Hoje em dia tem a Sete Rio colocando o bilhete de R$2 por hora, tem todo um período no qual o motorista pode parar, tem as placas, tem os seus estabelecimentos colocados. Infelizmente faltam mais estabelecimentos, mais locais para serem colocados seus carros, mais garagens, alguma coisa nesse sentido, falta no Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que nós temos que coibir o flanelinha. Temos que coibir o flanelinha e por isso que o prefeito está tentando fazer com que a mobilidade urbana seja feita. Novas linhas de ônibus, o metrô, o VLT, enfim, fazendo com que você deixe o seu carro em casa e utilize o transporte público. Temos realmente essa ideia de que através de um transporte público de massa de qualidade, você possa deixar seu carro em casa e com isso você deixe de ter que ficar preocupado com o seu carro nas ruas, deixe seu carro e possa utilizar somente nos finais de semana com suas famílias. Olha, existe uma frase muito antiga que nós todos usamos, ou já em algum momento já utilizamos e continuamos usando, que é o fato de que não se faz omelete sem quebrar ovos. Você acredita que o omelete que vai sair de todas essas obras do Rio de Janeiro será um bom omelete e por isso nós estamos quebrando os ovos, tendo dificuldades no trânsito, tendo dificuldade de ir para cá e para lá,
tendo toda essa parafernália de canteiros de obras na cidade do Rio de Janeiro. Como é que você acha que isso vai acabar? Eu tenho certeza que será um sucesso, Ronaldo. Eu acho que são muitas as rodovias, as Transoeste, Transolímpica, o VLT, BRT, o metrô linha 4. Eu acho que são todos esses eventos, né, que estão hoje realmente incomodando o carioca, né? Quando tudo isso ficar pronto, será um grande exemplo para o Estado e para o Brasil de mobilidade. Eu acho que a linha direta na Brasil será fantástica. O acesso ao metrô na Barra, o VLT, quantos anos a gente ouve falar do VLT, né? Foi colocado realmente, tirou isso do papel, foi colocado agora em abril, já começa um percurso sendo colocado em prática. Eu acho tudo isso, quando realmente se tornar realidade, será um grande marco nesse país. Eu tenho que parabenizar muito ao nosso prefeito Eduardo Paes, porque é um visionário. Muitas daquelas pessoas que achavam que eram contrárias à derrubada da perimetral, que eram contrárias a essas diversas obras, no final vão ver a coisa funcionando, né? O túnel 450 anos, enfim, todas essas obras que hoje nos trazem transtornos vão se tornar grandes alegrias. Estamos encerrando, então, o segundo bloco de Menorá na TV com Daniel Martins, ele que é responsável pelas feiras livres do Rio de Janeiro, porque ele é um cidadão ligado por ofício à Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro com essas incumbências. Já já voltamos discutindo o Rio de Janeiro com ele. Estamos dando início, então, ao terceiro bloco de Menorá na TV com Daniel Martins, ele que é o responsável pelas feiras livres no Rio de Janeiro. Daniel, Olimpíada. Você que é atleta, jiu-jitsu, judô, muay thai e todas essas atividades de artes marciais, como é que você vê a realização das Olimpíadas aqui na cidade maravilhosa, na cidade do Rio de Janeiro? Ronaldo, é uma alegria imensa. Eu, como atleta que sou hoje do kickboxing, fui da seleção brasileira de judô, fui campeão mundial de jiu-jitsu. Ter hoje as Olimpíadas na nossa cidade é realmente um sonho, né? O carioca vivenciou um pouco disso, né? Eu com minha família vivenciei isso na Copa do Mundo. Era muito gostoso passearmos nas ruas e termos diversas culturas, irmos a algum bar, algum restaurante e ver diversas pessoas, torcedores de diversos países torcendo ali por suas seleções. Era um barato. E vai acontecer isso na nossa cidade, né? Os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, em agosto, setembro, tomando conta da nossa cidade. Rio de Janeiro se tornando cidade olímpica. Isso é uma alegria, isso é um prazer muito grande e, obviamente, eu me sinto muito envaidecido. Quantas cidades no mundo podem se dizer que são cidades olímpicas? Mais do que isso, você acredita que a Olimpíada trouxe para o Rio de Janeiro a possibilidade de se redimir em relação a um passado quase paralisado de obras públicas e de modificação da estrutura da cidade? Como é que você vê essa questão? Sem dúvida nenhuma, Ronaldo. O prefeito Eduardo Paes, na época o governador Sérgio Cabral, o governador Pezão, tiveram todos o entendimento que a partir da Copa do Mundo o Rio de Janeiro podia se tornar realmente uma potência com um legado muito grande em diversos aspectos, né? Hoje nós vemos as rodovias sendo modificadas, hoje túneis, VLT, os parques que não se tornaram legados em 2007, que não foram tão bem aproveitados, apenas o Maria Lenk. Hoje a gente vê realmente o Parque Radical já sendo aproveitado pela população, né, que são parque de ondas, de corredeiras, onde terá o canoísmo. A gente vê o Parque Madureira recebendo tantas pessoas, sendo realmente um atrativo para aquela comunidade da Zona Norte. As coisas acontecendo em Deodoro, o complexo na Barra, todas essas coisas acontecendo, Ronaldo, o metrô, né, até a Barra, isso é fantástico, isso é legado. Isso só quem poderá aproveitar é o carioca. O carioca, depois que passar as Olimpíadas, estará enfrentando um ano eleitoral, mas eu acho que um ano eleitoral muito mais feliz, porque essas obras ficarão e serão realmente um grande marco no Brasil. Você acredita que o prefeito Eduardo Paes, ele tem a compreensão da população para a obra que ele está realizando, que é magnífica e de uma profundidade
que não tem limites? Eu digo o seguinte, hoje os jornais gostam de vender tragédias, problemas, né? Então hoje a gente vê os problemas acontecendo em nível federal, estadual, e pouca coisa a gente vê falando do prefeito Eduardo Paes. Isso quer dizer que ele está sendo um gestor de sucesso. Ele tem feito grandes obras no Rio de Janeiro. Ou seja, você diz que quanto menos ele aparece na imprensa, é porque mais ele trabalha e melhor ele se desempenha. Exatamente. Senão ele estaria na parte capa do Globo, crimes, no Dia. Por aí afora. Né? Então, ele tem aparecido pouco. Por quê? Porque a população tem entendido, como você já falou, que realmente para fazer uma boa omelete tem que quebrar os ovos. Né? Então, e temos provado isso, porque nós temos colocado as novas realizações em prática, né, em curto espaço de tempo. Todo o cronograma tem sido cumprido. Todas as obras têm sido entregues, né, como as Arenas 1, 2 e 3 já foram entregues, como o Parque Radical, Deodoro está sendo praticamente entregue. Tudo isso é o quê? A população entendendo que está sendo tudo cumprido e que os jogos serão um sucesso e toda a população terá esse grande legado. Temos certeza que será um dos Jogos Olímpicos mais bonitos da história. Futebol. O Brasil não consegue a medalha olímpica nessa modalidade que é a maior paixão de todos nós. Você acredita que Neymar e companhia, caso o Barcelona autorize a liberação dele, e todos comandados pelo Dunga, vão efetivamente trazer a medalha olímpica de futebol para o Brasil? Ronaldo, eu acredito que temos uma grande chance, né? Eu acho que tudo depende do esquema tático montado pelo nosso técnico. Eu tenho algumas restrições quanto ao Dunga, né? Há muito tempo a gente vê a questão da Neymar dependência, né? Todo mundo só jogando a bola para ele, esperando que ele seja realmente, apareça o craque que ele é. Mas sabemos que nenhum time joga em função de apenas um jogador. Quando acontece isso, é fadado ao insucesso, como aconteceu na Copa do Mundo, quando ele sofreu aquele acidente, aquela entrada maldosa do jogador da Colômbia, a seleção se perdeu por completo. Eu acho que na Olimpíada, se tivermos um tempo para treinar, tivermos bons atletas sendo convocados de verdade, sem que pertençam a empresários, que realmente vislumbrem aquela medalha de ouro como realmente o prato de arroz com feijão ali, eu acho que quando é feito dessa forma, as pessoas entendam o que estão defendendo, o futebol olímpico do Brasil, eu acho que a gente tem toda a chance de ganhar esse ouro. E o que você espera do teu Flamengo nesse ano de 2016? Olha, contrariando meu pai, que é vascaíno, que está feliz da vida. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Contrariando os 7 jogos que o Vasco tem vencido. Eu assisti o Flamengo e Vasco em São Januário, o último Flamengo e Vasco em São Januário. Campo muito bonito do Vasco, por sinal, um estádio belíssimo. Isso é o que falta ao nosso Flamengo. Mas eu acho que, como hoje disse o Guerreiro nos jornais, o Flamengo de 2016 é um futebol sério, com poucas brincadeiras. Quando é feito um futebol sério, e eu tenho isso comigo, o trabalho levado a sério. Como um todo, eu acho que quando o futebol é levado a sério, quando o Flamengo realmente levar a sério, os seus atletas levarem a sério, os torcedores, a nação rubro-negra vai ser orgulhada daquele time. Eu acho que faltando um ou outro, uma peça de repente na zaga, alguma coisa assim, Mancoejo realmente despertando esse espírito argentino dele, a categoria do meia esquerda, eu acho que o Flamengo pode nos dar muitas alegrias esse ano. Daniel, o que falta ao Rio de Janeiro para que o carioca realmente se sinta no nirvana, se sinta no céu? O que é que você faria se você tivesse uma varinha de condão para resolver certos problemas que você conhece e que o carioca enfrenta? É uma pergunta árdua, né? Dura essa pergunta, né? Mas eu acho que, assim, eu priorizaria a educação, né? Eu acho que a educação é a célula máter da sociedade, onde nossas crianças, nossos jovens estarão realmente, obviamente, com ensino adequado, de qualidade, bons professores, com bons salários, né? Também não adianta colocar professor em sala de aula ganhando uma miséria. Acho que conseguindo colocar realmente um salário digno,
a esses professores, ensinando realmente as nossas crianças e jovens, com certeza, essas crianças e jovens farão que nosso Rio de Janeiro, nosso estado, nosso país cresça bastante, né? Eu acho que nós temos que cuidar das nossas crianças. Eu acho que a minha faixa etária, eu estou com 38 anos de idade, eu tenho que investir nos meus filhos, né? Que eu tenho que, obviamente, me preparar para o meu envelhecimento, mas cuidar para que os meus filhos, meus sobrinhos, possam ter realmente uma vida digna e que aqueles que nos assistem possam realmente se orgulhar do nosso Estado. Então, a educação em tempo integral, né, que é a nossa filosofia do PDT, a educação em tempo integral, a geração de empregos, buscar a geração de empregos. Hoje, nosso Estado realmente que passa por uma crise muito grande, né, buscar de alguma forma com que tenhamos mais emprego, educação, cultura, o acesso à cultura, o esporte, né, esse legado hoje que a Olimpíada deixará no Rio de Janeiro. Mas tudo isso, em conjunto, fará que nós tenhamos um futuro muito melhor. O que você acha que falta na tua secretaria e o que é que você acha que tem de mais? Ou seja, o que é que você consertaria lá e o que é que você acha que merece aplauso e nota 10 da sociedade? Eu acho que a Secretaria de Ordem Pública vem acertando bastante. Uma secretaria que é recém-criada, foi criada há 4 anos, tão somente. Então estamos aprendendo a cuidar da nossa cidade, do nosso ordenamento público. Eu acho que com mais profissionais, mais capacitados, ganhando um pouco melhor, poderemos chegar a uma excelência, que é o quê? Que é cuidar da nossa população, desde o acolhimento da população de rua, até o agente cuidando da feira, cuidando do ambulante, cuidando realmente dos nossos logradouros, do nosso ordenamento. Eu acho que com tudo isso, com investimento em cursos de capacitação, de melhoria, fazendo cursos de línguas estrangeiras para poder melhor atender ao turista, né? Isso depende muito da gente. Eu acho que tudo isso, como um todo, fará com que essa secretaria avance ainda mais. Já é uma secretaria muito elogiada, por mais que seja uma secretaria vistas como uma secretaria mais dura, mais coercitiva, mas é uma secretaria que, em conjunto com a Guarda Municipal, tem feito tem trazido muitas coisas boas, como na questão agora do Carnaval, como sempre foi no Ano Novo, Natal, enfim, todas as épocas de festas que o nosso Rio de Janeiro precisa. Tem ali os agentes de ordem pública, tem ali a Guarda Municipal dando todo atendimento e sendo realmente um exemplo para o nosso país. Você falou aí de festas. Festas, no final das contas, na orla do Rio de Janeiro, acabam fazendo com que o consumidor dessas festas também consuma nos quiosques. Ipanema e Leblon tem nova configuração de quiosques, ao nível do que acontece em Copacabana. O que é que esse povo pode esperar dessa situação nova? Tudo que é novo, né, que é feito para o consumidor. Essa semana comemoramos o Dia do Consumidor, né? É muito importante isso, que o consumidor tenha um atendimento sempre benéfico para ele, produtos, serviços para melhor atendê-lo. E quando é feito isso, quando é feito um quiosque novo, acesso a banheiro, acesso a melhor atendimento, acesso a uma língua estrangeira, hoje os donos dos quiosques estão preparando seus funcionários para melhor atender até mesmo os estrangeiros. Hoje tem funcionários que falam mais de 1, 2 idiomas, né, o que é muito interessante. O acesso mais fácil aos banheiros limpos, higienizados. Eu acho tudo isso, né, quando é feito com amor, com carinho e voltado ao cidadão, a certeza de sucesso. Meu querido Daniel Martins, é um prazer receber você aqui em Menorá na TV. Muito obrigado pela tua presença. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Esse papo poderia se materializar por muito tempo. Eu quero te oferecer as câmeras e os microfones do nosso programa para que você possa se despedir dos nossos telespectadores. Ronaldo, um grande abraço para você. Um prazer estar com você pela primeira vez. Tenho certeza que esse papo foi muito bom. Espero voltar outras vezes. Deixo um grande abraço aos nossos telespectadores. Que Deus a todos abençoe. E vamos torcer para que nossas Olimpíadas sejam um sucesso e que o nosso país possa ser a medalha de ouro, o número 1, pelo menos no futebol, que é o nosso grande sonho. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, domingo que vem, aqui pela Band Rio, às 9 horas da manhã. Nos vemos lá.